tarde toda na melhor. 87. Agora na Rádio do Coração, Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, estamos... Muito bem, para você que está ligado no 87...
nosso Mestre Jesus, possam estar recebendo esses fluidos benéficos, curadores e retificadores da superioridade divina, que sejam gotejados sobre as águas, esta medicina invisível, e que todo aquele irmão ou irmã que com fé beber destas águas, possam receber a medicina adequada para o tratamento que tem necessidade. Que a tua luz possa brilhar, Mestre, que essas águas possam se irradiar e fluidificar por esta medicina invisível. Muito bem, tivemos então a abertura, né, da nossa prece do Diálogo Fraterno, e desde já eu quero agradecer a todos os presentes, né, e agradecer também as pessoas que aqui realmente hoje estão, né, o Wanderson, o Ayrton Braz, o Levi, Luci Neves, a Nádia Salles, Antônio Carlos Borges, bom dia a todos vocês, Ney Fernandes, grande abraço, Ney, viu, Pati Machado, também aqui o Antônio da Rosa, Paulo César, Thaisa Silva, o Kleber Cardoso, Ney Fernando, agora sim, né, Ney? Um grande abraço. Vamos dar um seguimento para nós, então, aqui. Vamos com os nossos convidados, é isso, Jane, por gentileza? Doutor Marco Aurélio, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os companheiros. É sempre agradável numa manhã como esta, né? Um dia que amanheceu bastante frio, mas que vai esquentando à medida que a gente vai recebendo essas energias maravilhosas que a natureza nos proporciona, né? Nós chamamos aqui hoje para abordarmos um tema tão delicado, Sim. Que é o suicídio. O suicídio bate à nossa porta sem percebermos. Eu estava revisando uma palestra de um companheiro e amigo, que é o Divaldo Pereira Franco, e uns relatos que ele faz da sua história de vida, que é uma história de vida muito longa, de mais de 70 anos, de trabalhos e benefícios à humanidade, trazendo esclarecimentos sobre a doutrina espírita. Divaldo, quando tinha 12 anos, estava em Feira de Santana e receberam naquela época um telegrama, um fonograma, que era a forma de comunicação, e Divaldo, como era o filho mais jovem da família, era o único que tinha tido a oportunidade de conhecimento e de leitura, pegou aquele telegrama que a sua mãe alcançou para ele e pediu: Didi, leia para mim o que tem nesse telegrama. E quando chega um telegrama para aquelas pessoas como nós aqui todos já somos um pouco mais velhos, eu ainda também sou da época do fonograma, né? Geralmente via uma notícia muito ruim e uma notícia muito boa, né? E quando o Divaldo vai ler aquela notícia do telegrama, diz assim: Nair morreu, e embaixo declinava o nome do marido dela, mandando um fonograma, mas Nair Franco se matou, e embaixo o nome do esposo dela, mandando um fonograma comunicando à família que a irmã do Divaldo tinha se suicidado quando ele tinha 12 anos. E aquilo realmente pegou de choque a família, né, a mãe. E passaram-se alguns anos, em torno de 6 anos, quando Divaldo estava com 18 anos e tinha ido para Salvador, na Bahia, começar a sua vida, quando conquistou o primeiro trabalho. A primeira oportunidade que teve para ele, isso era idos dos anos de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, e ele
fazia em torno de 18 dias que ele estava trabalhando no primeiro emprego da vida dele, e a crise abateu sobre aquela firma onde ele estava trabalhando, e chegaram para ele e pediram perdão por tomar aquela decisão, mas que estavam em situação financeira difícil, e demitiram o Divaldo daquele emprego, que era o seu primeiro emprego. E ele sentiu, dentro do coração dele, aquela tristeza, aquele desespero, por ter saído da cidade pequena e ido para a cidade grande para vencer e poder ajudar a família, e de uma hora para outra se vê desamparado, sem emprego e sem norte, perdido. E aí, nesse momento, uma voz começa a falar na consciência dele, dizendo: Divaldo, né? Não falava assim o nome dele, mas dizia, a voz dizia para ele se matar, intuindo ele a cometer o suicídio. O caminho aqui é muito bom, venha para junto de nós aqui vamos te receber bem. E aquela voz intuía ele a se suicidar. E assim foi que Divaldo Pereira Franco, já com 18 anos, desesperado por ter perdido o primeiro emprego, vai à sua casa, pega a sua máquina de escrever Remington antiga e escreve uma carta para a família, explicando os motivos, pedindo perdão pelo que ia cometer. Saiu desatinado pela rua, foi ao elevador Lacerda, que naquela época era moda, as pessoas se matarem, se suicidarem, se atirando do elevador Lacerda. Hoje, talvez a moda seja usar drogas, e assim é a sociedade, né? E Divaldo foi até o elevador Lacerda, chegou no parapeito, que não tinha nenhuma proteção, e aquela voz dizia para ele, venha se juntar a nós, se mate, venha, porque aqui nós estamos bem, né? Intimando, convidando ele a se suicidar. E ele, ouvindo aquela voz, chegou ao parapeito, e quando chegou na hora de subir, de pular do parapeito, aparece o espírito da Nair, da irmã dele, deformado pelo suicídio que cometeu, e aquela voz chega e diz para ele: não cometa isso, Divaldo, não faça isso. A vida não termina aí. E aquela voz da irmã, e a irmã, ele enxergando a irmã, implorando para ele não se suicidar. E Divaldo está aí há mais de 70 anos, trazendo uma palavra de amparo, de consolo a todos nós, né? Salvo por uma voz, por um espírito. E aqui nós queremos, como espíritas que somos, mostrar para todos os ouvintes, para todas as pessoas, que a reencarnação é uma realidade que está à vista. As próprias experiências da ciência vêm demonstrando que, através das lembranças de vidas passadas, nós podemos, de certa forma, comprovar que a gente viveu em outros momentos e que, quando essas lembranças afloram, a ciência consegue demonstrar que já passamos por determinados locais, já fizemos determinadas coisas, né? É muito importante essa aceitação, que a gente possa entender que a reencarnação é uma forma com que nós vamos progredindo, nós, espíritos, vamos progredindo a cada momento em que a gente reencarna, que a gente retorna a esse mundo como uma outra pessoa, um outro ser, um outro corpo físico, e é onde nós buscamos o crescimento e o desenvolvimento pessoal, individual, onde nós vamos resgatar débitos e aonde nós vamos ajudar irmãos que precisam de nós espiritualmente. Então, hoje, não é o momento de nós falarmos aqui do suicídio como algo desesperador. Nós temos que trazer aqui uma palavra de esperança e de amor, para que as pessoas possam, através da compreensão que o amor enriquece nossas vidas, e que a gente possa
através do exercício do amor, né, não termos o pensamento desatinado do desamor, que é a busca por uma solução temporária do suicídio, onde as pessoas acreditam que a vida termina ali. E o momento em que as pessoas pensam no suicídio, depois vem as consequências daquele ato insano, onde o espírito vai passar por um período de muito sofrimento e de resgate. E essa semana agora, eu tive uma situação falando da reencarnação, que é uma experiência minha que eu posso falar para vocês, de uma paciente que estava sobre uma cirurgia que eu estava realizando sobre anestesia geral, e que ao recuperar da anestesia, ela soluçava e pedia pela mãe. E conversava com a mãe, no momento que ela estava acordando da anestesia. Me chamou a atenção, porque a gente via que era algo espiritual, né? E ela conversava, ela ainda não estava com a consciência plena, e conversava, pedia pela mãe e soluçava. E aí depois que ela acordou, que ela recuperou a consciência, aí a gente foi conversar e procurar saber. E aí a mãe dela tinha desencarnado há 1 ano e meio, e ela passou o tempo todo da cirurgia sonhando com a mãe e tendo conversas, e a mãe passou uma mensagem para ela de que a mãe estaria muito bem onde ela está, né? E trouxe uma mensagem de consolo para aquela pessoa, né? Uma mensagem de consolo. E ela soluçava porque, ao acordar daquele procedimento anestésico, ela já não conseguia perceber, ela não conseguia ver a mãe. Tá, claro, ela estava começando a recobrar a consciência, o espírito dela estava começando a retomar o corpo físico, e ela estava retomando a consciência e ela não conseguia mais enxergar a mãe, e ela chamava, ela dizia, mãe, mamãe, mamãe, chamava assim, né? E soluçava e chorava, enchia os olhos de lágrimas. Uma experiência única, né? Onde a gente vê a comprovação de que a vida não termina, a vida não acaba agora, né? Que a experiência reencarnatória é única e todos nós podemos vivenciar ela. E eu estou passando para vocês uma experiência recente de um fato concreto, né? Onde a gente vê uma pessoa conversando com um ser numa outra dimensão espiritual. E quanto a isso, nós somos seres, nós encarnados, somos seres multidimensionais. Quando nós estamos sonhando, e com certeza muitos de vocês, muitos dos ouvintes já sonharam com familiares e entes queridos, e tiveram a sensação de estar conversando com eles, com certeza nesses momentos preciosos, através do sono, o espírito, nosso espírito está se desligando do corpo físico e tendo contato com espíritos de pessoas, de familiares, pessoas queridas que nós amamos e que vêm se unir a nós numa outra dimensão, uma dimensão espiritual, nos trazer mensagens, nos trazer consolo e amor e amparo. Então vejam, a vida ela é muito mais ampla do que a gente pensa quando olhamos sobre aspectos materiais. Não? Nós estamos aqui numa busca constante de termos conforto, de trazermos conforto para a família, de olharmos mais para o lado, como eu costumo dizer, na horizontal, onde a gente busca se comparar com os outros, a gente quer o apego às coisas materiais, e só na hora do sofrimento que a gente olha para cima, né? Olha para o alto, olha para Deus, para Jesus. Por quê, né? Por que a gente é levado, muitas vezes, pelas dificuldades, a olhar só para o lado? Divaldo fala em 3 coisas que hoje perturbam muito a sociedade, que é o sexismo, né? A busca pelo prazer, que é o abandono da família, e isso a mídia sabe fazer
não a mídia assim. Estamos falando da mídia, aquela mídia midiática, aquela que traz os conceitos da família, que deturpa os conceitos da família, e a busca pelo consumo, né? O consumismo, porque as pessoas estão sempre descontentes, porque é um influxo de informações que a gente tem que ter, possuir as coisas, e não cabe tudo para todos, né? E aí vem as dificuldades, vem as limitações em torno de nós, que nos trazem frustrações e que nós, introspectivamente, começamos a nos deprimir, a ter dificuldades, e nas primeiras dificuldades começa o pensamento negativo, e por isso que nós temos que trazer uma mensagem positiva. Nós temos que falar do amor, da caridade. Nós temos que aproveitar esses momentos aqui para estimular as pessoas a buscarem uma harmonia individual através da caridade, do amor, da prática da caridade. Tá? Nós não precisamos falar de religião. Se nós conseguimos passar uma mensagem de amor, de caridade, para que as pessoas se amem e pratiquem a caridade, amem ao próximo, amparem, auxiliem, independente do pensamento que for, da religião que ela exerça, ela vai estar trazendo uma coisa positiva para si e para sua família, né? A espiritualidade atua em todos os domínios da crosta terrestre e do universo. Nós, como seres multidimensionais que somos, quando nós exercitamos a experiência espiritual profunda do sentimento em nossos corações, nós vamos percebendo mais essa interligação que se dá entre o plano físico e o plano espiritual. E o estímulo positivo, nós temos que estar sempre dando, é uma obrigação nossa, como seres cristãos, de mostrar que Deus é tão bom, Ele é tão justo, que Ele não nos perdoa, mas Ele nos dá uma oportunidade de resgate e de recuperação através da reencarnação, onde a gente vai resgatar débitos e dificuldades próprias. E o exercício do alto amor, que é amar a si próximo, a si mesmo, e buscar aquelas pessoas que têm a consciência ferida por passar por uma dificuldade, por cometer um ato, ou ser grosseiro, ou ter feito algo para alguém, e que nesse momento olha para dentro de si mesmo, e que tem essa consciência ferida por algo que fez, que possa olhar para dentro de si mesmo, exercer o alto amor, a recuperação, perdoar, exercer o perdão, né? E que possa, em busca com esses sentimentos amorosos, elevar o seu pensamento de forma positiva, né? Em torno do amor sobre si próprio, para poder amar ao próximo e praticar a caridade, que é o que a gente faz aqui, né? Nós estamos aqui reunidos, ajudando a nós mesmos. Quando a gente traz uma mensagem positiva, nós estamos nos ajudando e ajudando as pessoas que estão nos ouvindo também, para que sintam que a vida, por mais difícil que ela seja, e ela sempre vai ser difícil, nós estamos num planeta de provas e expiações, e todos nós vamos passar por momentos de dificuldade e por momentos de alegrias, e que nós temos que aprender que os momentos difíceis são momentos para que possamos evoluir e crescer espiritualmente, tá? Onde a gente reflete a vida e é onde a gente busca o crescimento pessoal e individual. Essa é a mensagem mais sublime que eu posso dar para todos, que é exercer a lei do amor com toda a força que nós temos dentro de nós mesmos e praticarmos a lei do amor e da caridade com muita humildade e com muito amor ao próximo.
Bom dia. Tá funcionando o seu Sabatino? Pois não. Bom dia a todos, os colegas que estão aqui e também aos ouvintes, né? Como falou o doutor muito bem, a questão de um sábado bonito e tal. E só para complementar, doutor, o senhor falou muito bem da questão da valorização da vida, né? Muitas vezes nós entramos nos problemas e não queremos sair. Eu acabei de receber uma mensagem aqui bem interessante aqui de um programinha que diz assim: eu não errei, encontrei 10 mil soluções que não deram certo. Então, nós sempre, muitas vezes, nós concentramos nas nossas dificuldades e não percebemos que nós estamos em aprendizado e, como disse Chico Xavier, né, tudo passa. Obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre evitarmos o suicídio. Essa oportunidade que é colocada hoje na rádio é importantíssima, porque acontece que nós temos 3 situações de prevenção de suicídio. A primeira é fé. A segunda é prece. E a terceira é informação. A informação é essa que nós estamos praticando agora. Há uma necessidade muito grande de divulgar essa prevenção de suicídio. Graças a Deus, nos é colocado, através do grupo Atendimento Fraterno, essa oportunidade. Quando um suicídio é evitado, livra-se o espírito de padecimento que pode se estender, de acordo com alguns relatos, até 2 séculos. Como a morte não existe para nós, espíritas, ele percebe, quando ele desencarna, que a situação é mais complicada do que ele pensa. Então, a agressividade, o mal-estar que causa nele é muito grande, maior do que quando estávamos aqui. Ele não afeta somente a ele afeta esse ato que ele comete, ele é refletido nos familiares e amigos, que poderá ter, inclusive, dependendo da circunstância, alguma daquele grupo tomar a mesma atitude que ele tomou. Então, é necessário que nós pensemos realmente essa situação. Por que ocorrem essas distorções, seja ela por econômica, financeira, doença, depressão, antigamente chamada de melancolia? É porque nós nos isolamos, nós ficamos num casulo e não queremos ter contato, não queremos fazer, manifestar a nossa preocupação, o nosso problema a alguma pessoa. Não temos confiança nas pessoas que possam resolver a nossa situação ou nos auxiliar. Então, nós ficamos num casulo tal que vai fechando. No momento que aquele casulo arrebenta, é uma atitude que nós tomamos. Mas aquela pessoa que toma essa atitude, ela acha que aquela atitude tomada é a atitude correta. Embora, para 90% das pessoas, a atitude é errada. Então, o que nos leva à prevenção do suicídio é a fé. A fé é algo assim impressionante, como nos liberta de muitas situações difíceis que venhamos presenciar, mas ela nos dá o caminho naquele momento que nós pedimos o auxílio do plano espiritual. Então, é importante que nós tenhamos a prece e a fé constantemente nos nossos momentos do dia a dia, que a pessoa vai se sentir assim, muito melhor. Muito obrigado. Bom dia a todos, queridos ouvintes da Nova Aurora. Mais uma vez no nosso programa aqui, contando com uma grande presença dos nossos convidados, né? E dando as boas-vindas e que retornem sempre que possível, né, para o nosso diálogo fraterno. Eu queria fazer uma pergunta aos nossos convidados, que parece que, será que nós temos a influências espirituais o tempo todo
constante na depressão, no suicídio, sejam elas boas ou ruins, podemos dizer que sempre há uma influência espiritual, né, nessa hora que a pessoa está deprimida ou que ela vai cometer um suicídio. Veja bem, nós criamos a sintonia, né? Isso é nosso, é individual. Nós nos desarmonizamos, nós criamos um círculo de pensamentos negativos em torno de nós, e os espíritos, que a gente chama de obsessores, ou espíritos necessitados, acham aquela brecha, como diz Divaldo, como Divaldo também sofreu, e ficam intuindo mensagens e direcionando nossos pensamentos por aspectos negativos. Como diz o Carlos, se nós temos uma fé, se nós temos uma crença, se nós procuramos em algum momento, já que nós, pelas nossas imperfeições, não conseguimos estar 24 horas do dia sintonizados com o plano espiritual, né? Mas que nós frequentemente estamos em contato, fazendo o bem, praticando a caridade, orando, nós vamos criar uma sintonia diferenciada que dificulta a aproximação desses espíritos necessitados que tentam intuir em nossa mente pensamentos negativos, pensamentos de desarmonia. E como tudo no plano espiritual, nessa relação entre as dimensões espirituais, a dimensão que nós vivemos terrena, a dimensão espiritual, o fluxo de energia se dá por sintonia. E essa sintonia mental, ela acontece pelos nossos pensamentos e pelo que nós vivenciamos. De que adianta nós estarmos aqui orando e com um pensamento elevado e positivo e saímos e praticamos delitos, mudamos a nossa frequência de pensamentos, passamos a falar mal dos outros, passamos a vivenciar condições mais materiais, e dentro daquilo que o Divaldo falou, a questão do sexismo, da busca do prazer, a desarmonia dos aspectos da família e na busca constante do consumo, aonde a gente desarmoniza nossos pensamentos, a nossa corrente vibratória, e aí nós criamos o espaço para que essas entidades possam interferir em nossos pensamentos. E como disse o seu Carlos também, né, a presença da prece, né, e a fé no nosso dia a dia, que a gente também não pode querer terceirizar a culpa dos nossos problemas, né? Nós temos a nossa cruz para carregar, né? Nós precisamos, né, seu Carlos? Eu vou responder a tua pergunta, na pergunta 943 do Evangelho segundo o Espiritismo. De onde vem um desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? O efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Uma excelente reflexão, né? Para que a gente possa, né, através, buscar Deus, né? Colocar Deus no nosso dia a dia, porque faz parte da solução dos problemas, né, seu Carlos? Que a gente busque, né, a nossa iniciativa de melhorar. Então, nós devemos, né, nos buscar sintonias que possam nos amparar nos momentos de dificuldade, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei numa casa espírita. Eu estava lá, ia começar a sessão pública, e sentou uma pessoa ao meu lado e me disse assim: eu quero me matar hoje. Qual é a resposta que a gente tem para um momento desses? Eu não estava ali vazio. Alguém me mandou ficar ali. Houve o encaminhamento espiritual para aquele momento.
Aqui que eu fiz? Eu retirei aquela pessoa do salão, levei para frente do prédio, começamos a conversar. Não instiguei ele a me dizer a causa. Eu simplesmente conversando com ele, após uns 10 minutos, ele me disse: eu quero me matar porque eu não estou bem com a minha esposa. Então é isso que eu acho que a gente tem que procurar analisar, porque realmente eu quero cometer aquele ato. Tem que ver isso aí. Aí eu expliquei para ele que não era assim a visão. Ele frequentava uma casa espírita, e o que tem os ensinamentos que ele recebeu na casa espírita? Hoje ele está muito bem com a família, passou daquele momento que nós vivenciamos, passou uns 3 meses e nos encontramos. E ele disse para a esposa que eu era o que tinha evitado a morte dele. Eu não fui. Apenas orientei ele nesse sentido, que a pessoa tem que tomar no bom sentido, sempre tendo fé. A fé é impressionante. Se a pessoa tem essa vivência de fé, ela vai ver que momentos gratificantes a pessoa vive. Embora em piores momentos, mas Deus nos propicia uma redução daquele problema. Mais leve fica o nosso tomar. Eu enfatizo muito. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Realmente tenho, por momentos que eu vivenciei. E cada momento que eu precisei, eu entrei em sintonia com o plano espiritual e ele me dá a resposta. Me facilita, me orienta como eu sair daquele momento. E nesses momentos, de repente, né, que vem a aprovação da nossa fé, né, dessas dificuldades todas, né, as pessoas, de repente, saem dessa sintonia, né, e entram no desespero, e a melhor solução é o suicídio. E não é, bem pelo contrário, né, aproveitando a oportunidade que o doutor falou ali, sobre a ganância das pessoas, né, do material, a gente tem que se fazer a pergunta, né, quem eu sou, e principalmente o que eu sou, né, para que a gente possa realmente entrar numa sintonia melhor, né, um plano espiritual, para compreendermos a vida também, né. Antes do senhor conversar alguma coisa, eu quero mandar um abraço, nós estamos com muita audiência hoje, graças a Deus, né, Gilson Salles, Pedrinho Santa Fé, nosso colega aqui também, o Júlio Vargas, a Rosane Pinto, muito bom dia, a Débora Couto, pessoal de Santa Catarina ligado conosco aqui também. Nós temos a Aninha da Silva, a Érica Oliveira, a Luciano Trindade, Daniel Sertor, também a Ana de Xangô, também está ligado conosco, a Elenita Passos, a Luciana Figueiredo, Evinha Villagrán também, muito obrigado, agradecendo, doutor Marco Aurélio, presidente da AME, muito bom programa, Éder Pires também, Lima Andréia, tem uma que fez uma pergunta aqui, a Lina Andréia diz o seguinte: bom dia, tem depressão e tem sempre aqueles duas, né? Aquelas duas com uma fala calma, outra fala com tudo passa. Ou seja, ela tem alguma coisa que fala no ouvido dela, viu? Né? Uma passa, a outra leva para ela a depressão. A Lina Andréia Domingos, né? É alguma coisa que a gente possa, de repente, responder a ela também, não, doutor? Sim. Também lê a Bíblia, o Evangelho, procura uma igreja. A Helenita está passando algumas informações para ela aqui também. Mas é bom que a gente dê uma informação melhor para a Lina Andréia Domingos também, que está meio... E alguma coisa também desorientada ela, né? Realmente, sim. Como a gente vinha comentando, né? O sentimento que a gente nutre no nosso coração, né? Os nossos pensamentos, porque quando nós ficamos dentro de um círculo de sentimentos negativos, pensamentos negativos frente à vida, né? Na questão da valorização da vida, que a Federação Espírita Brasileira está iniciando um trabalho grandioso com o apoio da Associação Médica Brasileira e de um psiquiatra que faz parte da Associação Médica Brasileira, nesse programa de valorização da vida, porque a gente, quando valorizamos a nossa vida, quando a gente alimenta pensamentos bons em torno de nós, você ali, né, no momento que está assim, desesperançada, que está com deprimida para baixo, olhe para os lados, né?
olha para as crianças necessitadas que passam dificuldades, para os lares desajustados, olhe para as dificuldades materiais de alimento, né? A gente sai aí na rua e vê crianças assim, em dias frios, com pouca roupa, vê a necessidade nas pessoas, e a gente sai e faz o bem e pratica a caridade, e isso nos coloca para cima, isso nos fortalece espiritualmente. Porque quando ficamos... O que acontece com a pessoa depressiva? Ela procura ficar dentro de casa, encerrada no quarto. A comunicação, a internet, esses meios de comunicação, eles trazem muita coisa boa, trazem coisas ruins, então às vezes a pessoa se fixa naquele mundo e acaba não tendo contato com amizades, com os próprios familiares, a pessoa se isola, e aí dentro dos seus pensamentos ela acaba alimentando pensamentos negativos e vem entidades que encontram aquele ponto de apoio, aquela abertura, aquela brecha em nossa mente e começam a instigar pensamentos que vão nos levando intuitivamente num caminho desesperador. E quando a gente olha para as pessoas ao lado e procura ajudar, amparar, estender a mão para as pessoas necessitadas, e tu pratica a lei do amor e da caridade, tu vai criando uma sintonia diferente, né? Tu vai te fortalecendo espiritualmente, tu vai crescendo, e é esse o sentido verdadeiro da vida, né? Essa é a mensagem importante que a gente tem que passar para as pessoas. E ali, assim, ó, procurar o auxílio médico, o auxílio da ciência é fundamental numa hora de dificuldades, né? Porque através do tratamento médico se consegue harmonizar e equilibrar as questões cerebrais, lá da serotonina, das endorfinas, daqueles fármacos, aqueles produtos lá cerebrais, aquela química cerebral que fica alterada nos momentos em que a gente entra nos estados de melancolia, depressão, e a medicação, o tratamento da medicina vai ajudar para que a pessoa se equilibre e depois espiritualmente, de acordo com essas orientações que a gente vem falando e tantas orientações que vão sendo dadas nesse mês que é dedicado à questão do suicídio, e que as pessoas possam se fortalecer espiritualmente para depois, num outro momento que elas estejam melhor, talvez diminuir a medicação e retomar sua vida normal, né? Vejam, as pessoas que estão com pensamento negativo, veja como é abrangente o tema do suicídio, né? O Brasil é o 8º país do mundo no ranking do suicídio. Veja, no meio médico, né, que as pessoas, assim, às vezes ficam idolatrando o médico. A profissão do médico é uma profissão que tem o dobro do índice de suicídio no meio médico, o dobro da população em geral. E a depressão atinge em torno de 25% dos médicos. A depressão atinge, né? Por quê? Porque uma questão muito simples, nós temos uma sobrecarga de trabalho muito grande em torno do médico, um compromisso grande em ajudar as pessoas. E, além do mais, tem um fator muito importante que não é colocado, a ciência não coloca isso, mas o médico... O que acontece com a pessoa doente? A pessoa doente, dentro do nosso conhecimento espírita, ela tem um espírito necessitado, um obsessor por trás dela, empurrando ela por lado da doença como forma de sofrimento, né? Para fazer a pessoa sofrer, porque se a pessoa tem uma dívida comigo, eu quero que ela passe trabalho também, né? Então a tendência é que esse espírito, ao ver o médico ajudando e amparando a pessoa, procurando curá-la, esse espírito volta-se também contra o profissional da área da saúde, não só o médico, contra o psicólogo, o fisioterapeuta, contra o atendente da enfermagem, contra todo o pessoal que trabalha no hospital, que ajuda as pessoas nas curas, né? Então, todos nós ficamos suscetíveis às influências espirituais, e por isso que a profissão se torna uma profissão mais dura nesse ponto de vista espiritual, né? E esses índices alarmantes, como coloca a própria estatística, ninguém está sozinho, não?
O depressivo, ele se vê muito sozinho, isolado. Mas você que passa por uma dificuldade, olhe para cima, olhe. E se você sair de dentro do seu casulo e procurar ao teu lado, você vai encontrar uma pessoa que precisa mais do que você. E você ajudando e amparando, você está se fortalecendo. E você vai ver que o verdadeiro sentido da vida, ele é muito mais amplo. E às vezes a gente fica restrito em nosso mundo e não enxergamos a maravilha que é o ato de viver. O quão bom, o quão maravilhoso que é a gente valorizar a nossa vida e a gente sermos pessoas boas, humanas, caridosas. E se passamos por alguma dificuldade, tenho certeza que é momentânea. Tudo passa, como diz o Chico, e daqui a pouco a tua vida vai estar alegre, cheia de vida. Quando você acorda de manhã e abre a janela do quarto e vê o sol, e ouve o cantar dos pássaros, e sente a energia sublime da natureza chegando ao teu coração, com certeza ali você não está sozinho. Ame com todo o coração do mundo. Exerça essa faculdade sublime que é amar e amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas. Que você encontrará felicidade. Complementando a menina, eu tenho duas informações. A primeira, o que é o hospital? O hospital é um momento de reflexão. Por que eu vim aqui? E aí é duro, é muito duro. Aí o conflito lá dentro da gente. É de conflito com a mãe, com o pai, a família está ali. E aí a gente pira. Aí a gente cai em si. Aí essa disciplina que nós temos que organizar, que a nossa parte mental, a nossa estrutura mental está impactada, aí é um conflito muito grande. Uma coisa que eu sempre aconselho a todo mundo, independente da religião, cara, levanta de manhã e olha para o espelho. E gosto dessa imagem ou não? Se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar das demais pessoas? Nos falta, em todos nós, uma disciplina comportamental de nós gostarmos de nós. Se nós não gostarmos de nós, não podemos amar ninguém. É possível ainda. Pois não. Complementando a Marco Aurélio e o Carlos, bom dia a todos os ouvintes, espectadores. Em relação ao questionamento do nosso ouvinte, uma das formas também, dentro, quando é ser feita a anamnese da relação, no caso da depressão, se olhando todos os ângulos, tanto a parte médica como a parte espiritual, algo que é muito importante e que muitas vezes é esquecido é que a gente faça a utilização, né, daquela pessoa, daquele paciente que está em processo de depressivo, e se incluir em atividades de voluntariado. Então, quando nós partimos para um trabalho de voluntariado, de frequentar um asilo, um lar de meninos, de meninas, órfãos, enfim, uma série de atividades que a sociedade, infelizmente, no nosso país, existe bastante, e que a gente possa, nos doando, nos sentindo úteis, nós vamos sentir esse prazer de viver não só por nós, mas para aqueles que estão numa condição social, econômica, até espiritual mais difícil que a gente. Então é muito bom que a gente possa fazer uso do voluntariado. E na Gênese, no final do livro da Gênese, Kardec pergunta aos espíritos qual seria o aspecto psicológico da geração nova. Tem um capítulo que fala sobre a geração nova, a transição planetária, e os espíritos que afirmam que a característica principal seria a solidariedade e a fraternidade. Então, no momento que nós nos colocamos no lugar dos outros, que nós somos fraternos, nós vamos estar elevando o nosso padrão vibratório e dificilmente nós vamos ter, como foi falado antes,
esse processo de sintonia com irmãos ainda que estão em uma certa dificuldade no plano espiritual, e ao mesmo tempo nós tendo um padrão vibratório maior, eles, quando se aproximarem, eles vão também se sentir contagiados por esse padrão vibratório mais elevado, e ao mesmo tempo eles vão fazer o processo também de evolutivo deles. Então, esse é que ela possa procurar fazer um trabalho voluntário no lugar onde ela mora e se integre. É importante, né, que é a mudança do foco, né? Quando nós estamos com problemas, com dificuldades, nós ficamos ali, né, lambendo a ferida, né, supervalorizando aquilo que nós estamos enfrentando. E como foi muito bem, né, falado, é olhar para os lados, ajudar os outros, a gente esquece dos problemas, né, que a gente tem. Eu acho que esse momento, né, que a pessoa se consegue, ela se chama, enfim, ela acha que o problema dela é o maior. É o maior, é o pior, é o né, pior o que de todos, causa mais né? dor, que causa mais sofrimento. Então, quando ela olha para os lados, ela vai ver que tem gente que tem problemas piores e que está aí lutando e que está precisando dela, né, que ela possa se aliviar, né? Então, isso é importante. E até assim, ó, num primeiro momento, né, para essa irmã e para todas as pessoas que estão tristes, nós, num primeiro momento, assim, agora, né, vamos mudar o foco, vamos abrir o evangelho, vamos ler alguma coisa edificante, vamos escutar uma música com uma bela mensagem, né? Com alegria. Com alegria, isso agora, para fazer agora, né? Tá triste, tá pensando em coisas ruins, em atitudes desesperadas? Não, né? Não vamos fazer isso, vamos fazer agora. Pega o evangelho, lê uma mensagem positiva, vai escutar uma música que goste, vai, né? Abrir a janela. Você sendo coitadinho, né, da história, não, né? porque isso aí não ajuda em nada, né? Isso aí só piora a situação. Mesmo que seja um sacrifício, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa, né, está deprimida, está triste, tudo é difícil, né? Até levantar da cama, levantar da cadeira, né? Mas faça isso, né? Por si, pela sua família. É isso que Deus espera, que a gente reaja. Ele nos dá todos os recursos para que a gente vença, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter, assim, de muito importante. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação, jamais para que a gente sucumba, né? Se Ele nos permitiu vir, é porque Ele sabe que a gente tem condições de superar e de sair daqui, dessa etapa, como um vencedor, com créditos. Muitas vezes isso não acontece porque eu não faço a minha parte, mas é isso que Ele espera de mim, e Ele sabe que eu tenho o potencial para isso. Então, vamos fazer a nossa parte. Outra coisa até, Marci. Bom, nós estamos com o tempo quase estourando, mas o senhor falou que era até meio-dia hoje, nessa sabatina. Tá bem. Então, pegaram pela palavra. Tá gravado. É até meio-dia, daqui a pouco vou tomar um chimarrão. Tá bem. Bom, mas só o detalhe, o seu Carlos falou ali, e falou muito bem, falou da questão da fé, né? E o exemplo que ele teve, o que faz a gente pensar também? A gente tem que pedir ajuda, né? Se a gente está em dificuldade, a gente tem que olhar para o outro e também quem está no entorno, observar as pessoas, o que ela... Se a pessoa está muito quieta, se a pessoa está só escutando sofrência, está só para baixo. E tem sofrência. E tem, meu Deus do céu. Aí, hoje de manhã, liguei o rádio, tava umas músicas meio brabas, aí troquei. Aí a gente escutando Lucas Suco, é muito divertido. Bom, pessoal, não, mas voltando, a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda e olhar para o lado. Aí eu tava... Não tem vergonha de pedir ajuda. Exato, e porque às vezes a pessoa que está do nosso lado, a gente olha, a pessoa é calada, enfim, mas ali tem uma palavra que a gente precisa, um sorriso, enfim. Aí eu fui buscar aqui na internet aqui uma mensagem bem rapidinha, né? O que aconteceu? O menino decidiu mudar o móvel do quarto dele de lugar e estava empurrando e forcejando, e não estava conseguindo com o móvel. E o pai dele, olhando, observando, perguntou assim, meu filho, você usou toda a força que tu podia? E ele já bravo, assim, disse assim, sim, pai, estou usando e não estou conseguindo. E o pai corrigiu, não, meu filho, tu não me pediu ajuda. Legal, né? O nosso tempo realmente está estourando e eu gostaria de falar também, que me corrijam, né, que as pessoas acham que suicídio é que desencarne. Não, mas tem o suicídio que as pessoas, da bebida,
né? Estão saindo em câmera lenta, né? Suicídio indireto. Indireto, na droga, né? Enfim, nós gostaríamos de trazer esse tema novamente, né, Jane? Porque hoje aqui realmente estourou a nossa audiência aqui pela internet, né? E as pessoas que estão nos ouvindo também, né? Eu gostaria que fizesse a sua parte, eu acho, de encerramento, né, Jane? Com certeza, Sabatinho. Agradecemos a presença dos nossos convidados, né? Dr. Marcos, seu Carlos. E realmente ficou bastante pergunta para responder, ainda, né, né? Sabatini? Ficou. E vamos no Você tem próximo alguma pergunta? sábado. Sábado passado, vamos ter que responder essa aqui, Isso, então, né? então a Marci vai responder, por favor, gentileza, Marci. Então tá. No sábado passado, a Flávia, lá do centro, nos fez uma pergunta que diz assim, ó, a passagem pelo umbral faz parte da nossa evolução espiritual? Né? Sábado passado, para a Flávia. Bom, Flávia, o que a gente pode te responder? É que, na verdade, quando há a separação da alma, né, do corpo, ela permanece um tempo num estado de perturbação. E essa perturbação, ela varia muito, tanto em tempo quanto em intensidade, de acordo com a elevação do espírito. Então, inclusive, essa duração dessa perturbação pós-morte, ela pode variar, assim, de algumas horas até alguns anos. Então, ao desencarnar, o indivíduo, ele vai ficar num ambiente no qual o seu pensamento está alinhado. Ele vai ter companhias espirituais de acordo com o seu tipo de pensamento, né? Então, ele vai ter, na verdade, companhias que pensam igual a ele. É isso que acontece. Então, todas as pessoas, elas se atraem por afinidade. Isso acontece aqui no plano material, aqui na Terra, o planeta que nós estamos vivendo atualmente, e também no mundo espiritual. Então, desta forma, todas aquelas pessoas, por exemplo, com sede de vingança, com ódio, elas acabam se atraindo para localizações comuns do outro lado da vida. E juntando as forças mentais dessas pessoas, elas acabam construindo todo um ambiente. Então, fica fácil perceber que em um lugar onde está repleto de pessoas que estão emocionalmente desequilibradas, né, elas estão unidas pelo pensamento, construindo esse ambiente. Então, é óbvio que esse ambiente não vai ser um lugar bonito, um lugar agradável. Então, a gente pode responder, Flávia, não é questão... todos nos perturbamos quando desencarnamos. E construímos com o nosso pensamento esses lugares. Não é que haja uma escala... A forma como nós vivemos é que vai... Exatamente. Então, assim, quando nós desencarnamos, nós vamos ficar num lugar de acordo com aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cultivamos aqui. E podemos dizer assim, ó, sim ou não, faz parte no sentido de que todos nós, ao desencarnarmos, passamos por esta perturbação. E vamos ser atraídos para lugares de acordo com aquilo que nós pensamos durante esta encarnação. Numa conversa entre amigos, desculpa interromper, uma conversa entre amigos, me perguntaram, todos nós passamos pelo umbral ao desencarne? Todos nós nos perturbamos. E eu respondi com a minha pouca conhecimento na área, depende dos nossos atos, né? Exatamente. Até, Sabatini, se a gente tiver que responder assim, ó, sim ou não, é sim, né? É sim. Se tivesse que ser uma resposta sim, neste sentido de que vai depender do que nós pensamos, do que nós vivenciamos. E isso é uma coisa boa, porque depende de mim. Né? Se eu sou uma pessoa que procuro viver bem, procuro cultivar bons sentimentos, procuro me esclarecer, procuro vencer os meus vícios, as minhas imperfeições, os meus defeitos, né? Essa perturbação vai ser mais suave, vai ser mais leve. Né? Agora, se eu ainda fico me comprazendo nesses vícios, nessas imperfeições, né? Vou desencarnar, porque ninguém vira santo depois que desencarna, claro. Que isso aí é uma outra coisa, né? Ah, morreu, desencarnou, seu fulano, Não, nós continuamos só sem corpo, né? E aí vamos nos juntar àqueles também que vivam como nós,
e aí vamos formar esses ambientes. Doutor Marco Aurélio, queria Pois não, complementar? Pode falar, doutor. Não, é que, na realidade, é um reflexo não só dessa existência, né? É um reflexo do nosso estado espiritual de outras existências pregressas. E, às vezes, achamos que temos uma vida de santo aqui na Terra, e chega na hora do desencarne e a gente encontra uma outra realidade, porque nós podemos, com certeza, termos uma vida prodigiosa de praticar o bem e a caridade, mas nós estamos no planeta de provas e expiações, e o sofrimento vai bater a nossa porta. Eu estou estudando a história de Francisco de Assis, que foi um divisor de águas, essa encarnação maravilhosa do Francisco de Assis, e ele sofreu muito durante a sua existência. Dr. Bezerra de Menezes, né? Esse nobre espírito que ampara o mundo, vários países no mundo oram por Bezerra de Menezes. Esse espírito, quando estava encarnado, tinha um filho esquizofrênico que desencarnou com 30 anos, né? Ele mesmo sofreu uma doença tenebrosa, que, se não me engano, foi um acidente vascular, e ficou nos últimos 4 meses de vida numa cama, onde as pessoas visitavam ele diuturnamente, agradecidos pela bondade que foi esse espírito que ajudou tanta gente durante a sua vida, né? Como médico. Então, é assim, o sofrimento faz parte da nossa vida para nós evoluirmos e crescermos. Essa preocupação com o umbral, nós temos que nos preocupar em fazermos o bem hoje, vivermos o hoje. O que vai acontecer depois que nós desencarnarmos, ninguém sabe, né? Isso cabe a Deus. Eu tenho 2 filhos que dizem assim, ó, mas aí quando chegar, eu já vou chegar lá me atirando no chão e pedindo perdão. Eu digo, não vai adiantar muito. Até tu sabia, né? Sabia que era. Sim, sabia. Bom, então tá. Aí a coisa já fica diferente, né? Então a gente não pode ter essa expectativa de ficar esperando para que quando aconteça eu tomar uma atitude. É agora. Tenho que me vincular ao bem agora para garantir, claro. Doutor Bezerra de Menezes fez um ato bondoso demais quando ele doou, inclusive, o próprio anel, né, para uma senhora que estava nesse estado também, né? No estado de penúria, de pobreza, não tinha nem o que comer, ele doou o anel, ele já tinha dado as moedas que tinha no bolso para outros pacientes que ele tinha atendido, e chegou essa senhora com a criança estava desencarnando nos braços dela, por fome, e ele com compaixão, não tendo o que dar, doou seu anel de formatura para ela, pediu para ali na farmácia, que ficava embaixo, e que ela entregasse o anel para o farmacêutico dar a medicação e também ajudar a dívida que ele já tinha na farmácia, muito grande, porque ele dava medicação de graça para as pessoas, não tinha de onde tirar o dinheiro, porque ele atendia de graça, né? Então, são situações assim que engrandece esse espírito, né? E que nos deixa uma mensagem muito boa, né? Muito bem. Jane, por gentileza. Excelentes reflexões, né, Sabatini? Sim. Conseguimos um pouquinho daquele fundo musical, Sabatini, nosso ali, para nos harmonizarmos na prece, agradecer a presença, né, dos nossos convidados, doutor Marco, seu Carlos. Com certeza ainda tínhamos muitas perguntas, muitos assuntos, né? Vamos voltar, né? Continuar, se Deus quiser. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos, Pai querido, a oportunidade de estarmos reunidos, cumprindo, Senhor, a Tua vontade, que todos possam se beneficiar nesse momento com essas gotas de luz pelas ondas do rádio, Senhor. Que nossos irmãos e irmãs possam encontrar a luz, que possam sair dos seus estados depressivos, essa verdadeira pandemia que assola a sociedade, que a nossa sociedade doente, Senhor, possa encontrar amparo, a cura nas verdades eternas do Cristo, que cada um, conforme o seu merecimento, a sua necessidade, busque servir a Ti, Senhor,
através de boas ações da caridade, que todos possam ter bom ânimo, que seja um fim de semana abençoado a todos, que todos os lares possam receber essa bênção divina, que possamos continuar, Senhor, cumprindo a Tua vontade, e que assim estaremos fortalecidos, que essas águas que foram magnetizadas, elas possam curar as doenças da alma, curando assim o nosso corpo. Agradecemos, Pai querido, mais uma vez a oportunidade e a essas presenças espirituais que se fazem presente no nosso programa, nos unindo, nos intuindo sempre da boa conversa, que o diálogo permaneça no ar, abençoando a todos. Que assim seja. Assim seja. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Marco Aurélio, a presença do Carlos Evangelista, muito obrigado de todos vocês. E a gente volta nesse assunto, tem muita coisa ainda para a gente, né? Seguimos conversando sobre esse tema, né? E as pessoas também que tiveram presente conosco aqui, muito obrigado. Pessoas de outras cidades, Bagé esteve conosco também, a Maria Cláudia Ferreira Moraes também estão, enfim, né? Santa Catarina com a gente também, muito obrigado. E a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quero mandar um abraço, me esqueço todos os sábados, dos meus colegas, foram meus colegas que estão no Japão, né? Ontem eu recebi pelo WhatsApp, né? Que a gente tem esquecido, não esquecemos, na correria, né? Do coração, você sabe que se mora conosco. Nós estamos, o seu Ideui está nos Estados Unidos, nos ouvindo também, nós temos o Shiba, o Kido, que estão no Japão, e o Tirada, que está no Vietnã, sempre nos ouvindo pela parte da manhã no sábado. Um grande abraço a todos eles lá. Gente, bom final de semana, muito obrigado, viu? De coração. Todos, Liz e Anelita, ó, para vocês aí. Ó. Encerramos a programação, segura por aí que a gente já volta rapidinho com você, tá bom? Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. Mais um ano de conquistas e vitórias. Um ano de luta, renovação e progresso. Ano em que o reconhecimento foi a ponte para novos caminhos. Agradecemos a todos os nossos ouvintes, apoiadores e voluntários pela parceria nesses 18 anos. A Rádio Nova Aurora está de aniversário e a festa é toda sua. 87,9, 18 anos, cada vez mais a sua rádio do coração. 87,9. Apoio cultural. Acompanhe todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, o programa Diálogo Fraterno, a palavra da doutrina espírita levada a todos os corações. Agora, durante o programa, você pode ligar e falar diretamente com um dos componentes do grupo e pedir um aconselhamento ou uma orientação espiritual. Não precisa se identificar, basta ligar 3243-3220. Participe! Apoiando a programação da 87.9, Comercial Ceará, lençóis, sapateiras, tapetes, panelas, puffs, baús, espelhos e agora também com produtos